Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Osmar Wang e estamos aqui com o programa Hoje no Ar pelo grupo Hoje de Comunicação. O nosso entrevistado de hoje é Marcelo de Souza Cândido. Ele é geógrafo de formação pela Unesp e Cândido fez história na política suzanense. Ele foi prefeito de Suzano por 2 mandatos e deputado estadual. Ele é filho do saudoso José Cândido, é político de grande representatividade na região. Cândido foi candidato a governador de São Paulo pelo PDT na última eleição e hoje é entrevistado no nosso Hoje no Ar e responderá a tudo. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, é um prazer. Agradeço muito pelo convite. O prazer é todo nosso. É uma satisfação estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. É uma honra ter você aqui, Marcelo. Tá bom? E, Marcelo, eu gostaria de começar já a nossa entrevista, né? Eu verifiquei que você, as suas redes sociais, normalmente, né, desse último tempo para cá, elas estão tanto quanto desatualizadas, né? E a gente não encontra muita novidade, nem da sua vida política, nem da sua vida pessoal. Você não acha importante usar essas mídias sociais aqui para se comunicar com seus eleitores, né? Até porque você é considerado uma das grandes lideranças políticas da região do Alto Tietê, né? E eu acho que hoje, né, não sei se você tem a mesma linha de raciocínio, mas que as redes sociais são um meio extremamente importante para você se aproximar dos eleitores. Ou você acha que as mídias sociais devem ser utilizadas apenas nos momentos de campanha política? Não, eu tenho plena concordância com você e tenho feito essa autocrítica, de fato, porque eu tive, na verdade, em 2018, durante a minha campanha de governador, toda a presença nas redes sociais, mas para aquele período muito específico de campanha. Passado o período eleitoral, eu não mantive vivas as minhas redes sociais. E as pessoas realmente têm cobrado bastante isso. A minha intenção agora é manter todo o contato com as pessoas também por esse mecanismo. Eu gosto muito da relação direta, de conversar com as pessoas, de ter o contato do dia a dia. Porém, sem as redes sociais, essa relação fica bastante comprometida. Então eu tenho me organizado para que eu possa ter as redes, não para o período eleitoral, mas para a comunicação, não só do ponto de vista eleitoral, político ou partidário, mas também do ponto de vista da comunicação de ideias mesmo. O porque cotidiano às vezes a pessoa também, quer né? saber a sua opinião sobre um acontecimento e quer saber como você pensa a respeito de determinado assunto. Então as redes sociais permitem esse contato mais direto e amplificam bastante o acesso que a população pode ter da gente e a gente em relação à população também. Certo, porque daí você mostra não só o Marcelo Cândido político, mas o Marcelo Cândido o ser humano, a pessoa também, né? Você vai tratar sobre assuntos cotidianos e tudo mais, né? O que está falando com relação à sua vida política? A gente está falando sobre vida política, né? E como é que ela está a sua vida política hoje, Marcelo? Ela está em stand-by, está nativa, você deu um break? Como é que está a coisa toda aí na sua vida política, a vida política do Marcelo Cândido, né? São duas coisas. Tem a nossa atividade que as pessoas consideram eleitoral, que é aquela que acontece em tempos específicos, e tem a atividade política. A política em si, ela não pode ser feita apenas em função de processos eleitorais com vistas à eleição. A política é um ato permanente. Desde quando a gente opina sobre determinado acontecimento, como eu falava anteriormente, e que as redes sociais hoje permitem que a gente possa alcançar mais pessoas em velocidade muito maior do que no passado, mas também para que as pessoas possam conhecer a forma como você atua na sociedade e que benefícios você pode trazer para essa sociedade. Então eu penso que a atividade política, vista dessa forma, é algo que não para. Eu me mantenho ativo politicamente. É lógico que é muito diferente quando você exerce mandato, porque quando você exerce mandato, você tem dedicação integral àquela atividade. Então, quando eu fui prefeito, eu vivia integralmente o meu cumprimento da função de prefeito, e quando fui deputado, da mesma forma. Em campanhas eleitorais, a gente mergulha para fazer a atividade chegar ao máximo possível de pessoas, mas, de fato, entre uma eleição e outra, eu tenho que manter a minha atividade, e venho mantendo. Só que com a minha ausência nas redes sociais, dá uma sensação de um certo distanciamento, que eu quero corrigir daqui para frente. Certo. E, nesse caso, né, na junção da sua vida política, da sua atividade política, quais são os seus planos agora para essa eleição de 2020, Marcelo? Olha, eu pretendo ter uma participação importante nessa eleição de 2020, porque eu penso que ela será determinante para o futuro do Brasil. Ao contrário de outras eleições, recentes inclusive, quando a gente discutia na questão local,
os assuntos locais apenas na eleição, essa eleição fatalmente vai colocar a questão nacional. E por que isso vai acontecer? Porque, na verdade, nós temos problemas dos municípios hoje que só se resolvem a partir de uma atuação centralizada. Nós vamos viver uma crise importante que tende a se ampliar em função da pandemia. Muitos municípios, como Suzano também, vão perder receita. Vai ter um aumento importante de pobreza no Brasil e na nossa cidade. Haverá um aumento do desemprego, daí a razão do aumento da pobreza, inclusive. Certo. As crianças, adolescentes não estão conseguindo acessar a escola como seria o normal, então haverá uma necessidade de compensação desse acesso presencial às nossas redes municipais e também estaduais aqui dentro do território do município. Então, por isso, nós temos desafios muito grandes para o ano que vem. Eu tenho uma experiência de quem foi prefeito durante 8 anos, de quem foi deputado, de quem teve o pai atuando na Assembleia Legislativa como deputado durante 2 mandatos. Meu pai morreu, inclusive, no exercício do mandato de deputado, e também foi vereador durante 3 mandatos em Suzano. Portanto, eu conheço bem essa cidade, moro aqui desde o início da década de 70, ou seja, cheguei aqui uma criança no município de Suzano, e conheço bem como se deu a expansão do território. Então, uma experiência dessa, um conhecimento desse, não pode ser dispensado num ano eleitoral como esse, que vai definir o futuro da cidade. Certo. E, como você citou realmente, com relação à crise que o Brasil, né, não só Suzano, mas o mundo todo está vivenciando, né? E como é que está sendo isso hoje na sua vida pessoal? Como é que você está se adequando suas atividades políticas, suas atividades familiares e tudo mais, nesse meio de quarentena, nesse meio de isolamento social, que vai ficar um fator complicador bastante, né, presente aí. Como é que você está fazendo nesse período, Marcelo, para você manter suas atividades e tal, junto à família, junto à sua atuação política e tudo mais, não só na região, né, em toda a estrutura do partido também? Hoje a nossa grande vantagem, em termos de tecnologia, é que muitas das atividades podem ser feitas utilizando as redes de computador, fazendo com que ocorram reuniões remotamente. Então, algumas questões são possíveis de serem resolvidas assim, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista também da atividade política partidária. Por exemplo, segunda-feira, dia 10, tem uma reunião do diretório estadual do meu partido, do qual eu participo na condição de membro da executiva, e faremos uma reunião remotamente. Eu tenho falado com alguns órgãos de comunicação também de forma remota. Aqui nós temos toda a segurança para essa atividade acontecer, portanto estamos aqui de forma presencial, mas eu tenho procurado manter o máximo possível o distanciamento social, cumprir a quarentena dentro do possível. Minha atividade profissional me exige muita ação direta, portanto não consigo dispensar toda a minha rotina, mas eu tenho tomado todos os cuidados, porque senão eu posso levar essa doença para dentro de casa, eu posso ser um vetor de espalhamento da doença, e eu não quero que isso aconteça, e também nem quero ser contaminado. Então, por isso, eu tenho tomado todos os cuidados, sim. Tá, no caso, a sua vida pessoal praticamente dentro de casa mudou bastante, né, nesse caso, aí, com relação à preservação da família, aquela coisa toda, né? E com relação mesmo à questão da prevenção, como a gente está nesse assunto, né, com relação à Covid, ao corona e tal, como é que você está vendo a atuação, né, do governo federal, do governo estadual, né, no caso do João Dória e tal, com relação ao tratamento, no combate, na prevenção ao coronavírus, no caso a Covid, né? A gente vê que os números continuam alarmantes e tudo mais, né? E a gente verifica, né, que o presidente toma, por um lado, um posicionamento com relação à pandemia, o governador do estado toma um lado um tanto quanto oposto, né? E qual é o lado do Marcelo Cândido nesse embate de linha de trabalho, de raciocínio, né, de um combate ao corona? Olha só, eu não tenho atividade pública no momento, eu não cumpro mandato e não desempenho nenhuma função pública no momento que me coloque na condição de agente público no enfrentamento da questão. Não, mas de maneira, você quer interromper, mas de maneira pessoal, assim, você tem um posicionamento... Mas a minha, sim, tem um pensamento a respeito da forma como essa questão vem sendo tratada no país. Primeiramente, a minha crítica vai no sentido de apontar uma deficiência
de uma articulação a partir do governo federal. O país o Brasil é um país bastante diferenciado do ponto de vista territorial. Nós temos situações climáticas, situações de atividade econômica que se diferenciam muito no território brasileiro, e nessa medida deveria haver uma centralidade, ou seja, o governo federal deveria ser o grande condutor das políticas a serem adotadas em todo o território nacional, compatibilizando as ações que lhes são características, ou seja, do governo federal, com aquelas que são dos estados. Porque, muito embora nós sejamos uma república federativa, o nosso nível de autonomia não é parecido com o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Então, o Brasil tem uma dependência muito grande na relação entre os entes federados. E até os municípios, a partir da Constituição de 1988, também são considerados entes federados. Portanto, a dependência que tem o Estado, a União e os municípios é bastante grande. Então, isso poderia ser favorecido se houvesse uma centralização da política. Uma coordenação, o que acontece, no caso, né? É uma coordenação. Por exemplo, podemos pensar na criação de um Estado maior, por exemplo, pensando em termos de ajustamento de ação coletiva conduzida dentro de uma política militar, por exemplo. Não é o caso brasileiro, não é isso que eu estou dizendo, mas essa ideia do Estado maior, quando você tem um país organizado de forma centralizada e que dá as diretrizes para que os estados e os municípios atuem, facilitaria bastante. Ou seja, se fosse feita uma medida de enfrentamento à questão do espalhamento do coronavírus de forma centralizada, eu acredito que nós estaríamos numa fase de saída dessa pandemia. O azar nosso, para nossa infelicidade, é que essa crise vai se arrastar por muito tempo, e essa não é a minha opinião. Essa é uma opinião dada pela Organização Mundial da Saúde, que aponta o Brasil como um dos últimos a saírem da crise do coronavírus. Porque na realidade, tão logo do início do anúncio de uma pandemia, deveria ter sido feita uma ação realmente coordenada junto ao governo federal, os estados e assim por diante, que daí você teria Hoje nós estaríamos, sei lá, 60 dias de um isolamento realmente rigoroso, como foi feito na Europa, na Espanha e tudo mais. Hoje nós estaríamos numa franca retomada já, né? Hoje nós estamos 6 meses depois de 60 dias, né, praticamente, sim. E nós estamos... ao meu ver, a gente não está conseguindo ter uma visão prévia daquilo que nós vamos aguardar lá para frente, né? Então essa é a sua visão também com relação qual que foi a nossa vantagem, se é que é possível dizer que há alguma vantagem numa situação dessa? Foi o fato de que a doença, quando ela é reconhecida, primeiramente na China e depois avança na direção da Europa, permitiu que o Brasil observasse os acontecimentos externos. E essa observação poderia permitir ao Brasil, sabendo o que aconteceria aqui no nosso território, medidas de prevenção muito mais rápidas. Por exemplo, os aeroportos brasileiros não foram fechados. Enquanto a doença se espalhava na Europa, europeus vinham para o Brasil e isso não havia controle de entrada. Tanto que você pega as grandes cidades de recebimento de turistas, como Fortaleza, por exemplo, foram as que mais foram afetadas por essa doença. Então, por isso, faltou medidas drásticas aqui no Brasil, à luz daquilo que vinha acontecendo já na Europa e na China. Se fizéssemos isso logo no início, hoje talvez estaríamos numa situação diferente. Veja o caso da Europa hoje. Hoje você percebe que há uma flexibilização real acontecendo na Europa, não uma flexibilização como essa que nós estamos vendo aqui no Brasil, que está tendo graus de aumento da incidência da doença e que não faz descer o número de mortos pela média dia e também a incidência de doenças no povo brasileiro. E nesse caso, Marcelo, você vendo, né, acompanhando, tendo esse parecer com relação à pandemia, como é que você acha que vai ficar a economia do país pós esse estrago feito pela pandemia aí? Apesar que a economia é um dos fatores mais defendidos pelo governo federal, né, no caso. A justificativa é a economia para a abertura, flexibilização quase que imediata. Como é que você está vendo isso aí? Como é que você imagina a economia do país tão logo esse agravo da pandemia, no caso, né, como está acontecendo no país? Tem uma questão que é importante. O Brasil já vinha sofrendo os efeitos de uma crise econômica. Tanto é verdade que o primeiro trimestre já foi um período de queda no PIB. Então o Brasil já vinha sofrendo uma situação de crise econômica. A pandemia tende a agravar essa crise e trazer, inclusive, do ponto de vista da atividade econômica, uma diminuição. O que pode acontecer, portanto, com isso, é uma recessão de média ou longa duração. E isso, com certeza, terá efeito
dramático na vida dos brasileiros. Por isso que eu sempre chamo a atenção para o fato de que essa eleição deve ser marcada pela defesa de ideias que possam enfrentar essa crise. Não de forma superficial ou de forma cosmética, mas sim de forma direta, para que ela seja enfrentada a permitir que as pessoas tenham acesso ao emprego, à recuperação do crédito com vistas à atividade econômica, porque muita gente fechou as portas das suas atividades. Hoje a gente anda pela cidade e percebe a quantidade de estabelecimentos com portas, com placas de aluga-se, ou de vende-se, ou de passa-se o ponto. Ou seja, há de fato um problema muito grave acontecendo e isso vai ter que ser enfrentado. Então essa questão da crise econômica será o grande tema para que nós possamos debatê-lo ao longo do próximo ano e será definitiva a atuação do governo federal, mas também dos municípios, dando suporte a esse crescimento econômico. E caberá a cada um dos municípios criatividade para oferecer saídas para essa crise a partir dos locais, ou seja, dos municípios, mas que possa favorecer o desenvolvimento do Estado e também do próprio país. Nesse caso aí, então, porque logo nós teremos, hoje nós ainda temos o auxílio emergencial sendo recorrente para mais 2 meses e tal. Então, logo, findado esse período de auxílio emergencial, o próximo prefeito ele vai sentir realmente na pele, porque hoje ainda está, como você mesmo falou, está meio cosmético o negócio, digamos assim. Mas tão logo aí, então logo após a eleição, o próximo prefeito vai sentir na pele. Então, quer dizer, a criatividade vai ser um fator extremamente determinante para que você possa alavancar de forma municipal e regional até, né, no caso, como é que chama? A renda da população, né? Porque senão você verifica hoje, como você falou, são vários comércios fechando e tudo mais. Então você acredita piamente que, porque pelo que eu estou vendo, né, percebe, parece que cada município está largado à própria sorte, teoricamente, digamos assim. Então você acha que hoje a criatividade de cada prefeito vai ser um fator determinante para alavancar esse comércio municipal, regional, estadual e assim por diante? Sim, eu não tenho dúvida disso. Inclusive, eu faço aqui até um acréscimo. Nós temos medidas tradicionais para a geração de empregos, que são incidentes para a atividade econômica local. Porém, se nós não tivermos medidas que sejam mais rápidas do ponto de vista da garantia da renda, haverá um aumento significativo da pressão sobre o poder público em ações emergenciais, desde a alimentação básica ao consumo básico que as pessoas vão ter necessidade de acessar. Então, por isso é importante essa criatividade. Agora, é importante também que haja, da parte do poder público, ações que sinalizem para essa vontade. Eu vou dar um exemplo. Eu fui prefeito de Suzano em 2008, finalizava o meu primeiro mandato, teve eleição inclusive em 2008, quando o mundo viveu uma crise econômica muito aguda. Os efeitos daquela crise, pouco lembrada, ainda mais agora em função da pandemia, que acabou agravando a crise, e não se compara essa crise com aquela, porque aquela era uma crise econômica apenas. Essa é uma crise econômica e também sanitária, e ela tem um efeito de contaminação cíclica entre uma e outra, tanto que aumenta a crise sanitária e, por consequência, aumenta a crise econômica. Então é diferente. Mas quando se tem uma crise, qual é a principal exigência daqueles que são gestores públicos? Cautela. Cautela. Mesmo sendo ano eleitoral, é preciso botar o pé no freio. O que eu sinto hoje é que a imensa maioria dos prefeitos, até em função do calendário eleitoral, está acelerando. Quando acelera, coloca uma série de obras em andamento, compromete a capacidade de disponibilização de recursos para as prioridades que virão a partir do próximo ano, e isso vai gerar, como consequência, incapacidade de oferta de solução para esses problemas que vão se apresentar a partir do ano que vem. O exemplo da educação talvez seja o mais gritante deles, porque nós vamos levar ao final do ano, com toda certeza, as nossas crianças fora da escola. Isso acontecendo, haverá que nós teremos que ter uma compensação disso para o ano de 2021. E para isso é preciso recurso, para isso é preciso aumentar a capacidade de investimento na educação, exatamente para dar conta dessa realidade. Por isso é que eu penso, a gestão feita com eficiência é aquela que sabe fazer a leitura do momento, sabendo que a crise vai ser aguda e vai ser prolongada, e por isso criar as barreiras necessárias para que ela não seja mais grave ainda a partir do próximo ano.
Foi bem lembrado, realmente. É o que você está falando. Porque em 2008, realmente, houve uma crise econômica bastante grave. Muitas empresas até hoje ainda sentem o efeito dessa crise. Exatamente. E pouca gente se lembra disso. Mas é bom lembrar, porque eu fui prefeito nessa época, eu tive que enfrentar essa crise em ano eleitoral, sabendo que eu vivi uma disputa eleitoral extremamente acirrada naquele ano. Mesmo assim, eu tive a coragem de reduzir os investimentos para permitir que houvesse, para o ano seguinte, capacidade de resposta por parte do município às necessidades que a cidade tinha. Ou seja, eu sacrificava ações de eleições, que muitas vezes são determinantes para se ganhar ou perder, visando a preservação da capacidade econômica do município para que no ano seguinte não houvesse um colapso. E foi isso que fez com que a cidade ficasse protegida, e foi isso que me deu condição, inclusive, de tocar obras importantes, mas o meu segundo mandato foi marcado por essa crise econômica que não teve como não afetar todos os municípios brasileiros, e Suzano não ficou longe disso. Tá certo. Bom, e a gente está recebendo os comentários aqui, né? O Marcel Teles, lá do Marcel Teles está falando o seguinte: Cândido fez muito por Suzano nos bairros, Jardim Varan, Jardim Europa, entre outros bairros, ele fez muita coisa. Esse é o comentário do Marcel Teles aqui, né? E é um observador que está nos acompanhando aqui. Pelo comentário. Então, e né, agora citando no caso, vamos mudar um pouquinho também o assunto hoje, que é vamos pegar uns temas bem alta no momento, que eu acho que a gente vai dar uma mudadinha. Mas nesses últimos tempos aí, Marcelo, o assunto que você mais viu por aí circulando, tal, um dos assuntos, né, fora a pandemia também, é a questão do racismo, é correto? E você, até o momento, a gente não viu você se pronunciando a respeito desse tema, né? Você vê, né, eu gostaria de saber qual é o seu posicionamento quanto a isso. Né, ainda mais você, por ser uma liderança, né, uma liderança política aqui, vida pública. O que você acha dessa questão do racismo que está tão em alta ultimamente aqui no país? Eu venho me manifestando sobre essa questão. Nas últimas entrevistas em que eu tive oportunidade de falar a respeito disso, eu tenho insistido na necessidade de medidas que sejam antirracistas, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que o racismo acontece numa relação direta entre pessoas. E isso, de certa forma, aponta aqueles que são vítimas e aqueles que são os praticantes do ato de racismo. Mas, na verdade, muitas vezes, praticantes de racismo não reconhecem nos seus atos a prática disso. Então é preciso que haja uma consciência a respeito do verdadeiro significado do racismo. Mas, sobretudo, é preciso entendê-lo do ponto de vista histórico. Quando se fala, por exemplo, na oferta de medidas compensatórias à existência de mais de 3 séculos de escravidão no Brasil, muita gente acha que são medidas que vão favorecer de forma desigual parte da população brasileira. Mas veja, como que você consegue estabelecer igualdade entre populações que viveram ao longo de 3 séculos de forma completamente diferente, sendo umas proprietárias da mão de obra escravizada, outros como escravizados? De que maneira você consegue colocar pessoas com 300 anos de diferença, ou melhor, mais de 300 anos de diferença, em condição de igualdade? Eu falo da minha experiência pessoal. Se eu vou buscar na minha raiz genealógica, eu vou perceber que meus bisavós já eram filhos de escravo. Eu tenho 50 anos. Então, quando a gente pensa nisso, a escravidão durou muito mais tempo do que a nossa história recente. Então nós temos menos tempo de Brasil sem mão de obra escravizada, isso dos termos conceitualmente colocados na história, porque ainda existe a prática de escravidão no Brasil, e isso tem sido denunciado com muita frequência, porque há exploração de mão de obra escrava no Brasil ainda. Então, por isso, acho que o debate é importante. E fico feliz pelo fato de que eu percebo muita gente tomando consciência. Quando eu fiz, por exemplo, dentro do Parque Max Pfeffer, eu quero lembrar isso, porque é um dado importante, o centro Zumbi dos Palmares, nós fizemos ali um espaço cultural dentro do parque e tem a imagem do Zumbi dos Palmares. Muita gente me criticou na época, dizendo que eu estava ali fazendo alusão a um personagem polêmico da história. Ou seja, era uma forma de alguém dizer que era contra, sem querer assumir essa condição de ser contra aquela medida. Então, no caso, Marcelo, você acha que é um racismo estrutural, digamos isso aí, não é isso? É o racismo estrutural. Então... Esse termo vem sendo utilizado com maior frequência e ele tem uma capacidade de explicar melhor quais são as condições que levam ao racismo. Pois é, e daí, né, citando o fato do racismo estrutural, como é que você acha, você como político, você como
uma pessoa atuante na vida pública, como é que você acha que o poder público pode intervir nisso aí? Pode Olha, são várias medidas. Por exemplo, do ponto de vista da segurança pública, que é o que vem revelando as maiores atrocidades, e falo particularmente aqui do estado de São Paulo, nos meses recentes. Mesmo depois do ocorrido nos Estados Unidos com o George Floyd, nós tivemos casos de estrangulamento ou tentativa de estrangulamento por parte de policiais a pessoas negras, notadamente, inclusive mulheres, como foi um caso recente aqui em São Paulo. Então isso tudo demonstra que é preciso enfrentar esse tema nas instâncias de governo. Agora, os governantes ocupam um papel central, porque quando o governador, de certa forma, deliberadamente, prega a violência como um ato de promoção da justiça e da segurança pública, isso acaba fazendo com que muitos se empoderem do direito à violência, não como ação do Estado, mas como se fosse um ato de vingança, por exemplo. É o que nós vemos em algumas práticas policiais que não podem ser generalizadas. Então, por isso, eu acredito que o papel do Estado, enquanto ente público, é fazer a formação adequada, com políticas antirracistas. Eu insisto nisso porque essas medidas é que fazem com que haja uma tomada de consciência e, sobretudo, uma prática antirracista. Portugal, por exemplo, a cidade de Lisboa, vem preparando um pacote de medidas que tem por objetivo construir uma cidade antirracista. O que significa várias medidas que são adotadas, muitas vezes imperceptivelmente classificadas como racismo. Então, por isso, o poder público tem um papel importante. As ações culturais, as ações de segurança pública, as ações educacionais, as ações de saúde, todas elas passam como medidas de combate ao racismo no Brasil. E a promoção da igualdade, como o próprio nome sugere, é exatamente isso, que haja igualdade entre homens e mulheres em qualquer condição de raça, credo, cor, etc., para que nós possamos, assim, viver uma sociedade livre e igualitária também. Tá certo. E um detalhe, até de forma particular, porque o Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, né, ele é considerado uma das pessoas mais influentes, né, negras do mundo, né, uma das pessoas negras mais influentes do mundo. O que acontece? E é um exemplo para muita gente. É um exemplo para você também, Marcelo? Eu não tenho dúvida disso. Né? Eu posso ter restrições ao fato de que os Estados Unidos, na gestão do Obama, manteve uma relação com os países da América Latina, de uma certa forma, querendo impor os seus interesses econômicos, mas isso não significa que a presença dele como presidente dos Estados Unidos não tenha significado um grande exemplo para o resto do mundo. Porém, é preciso observar um detalhe importante. A vitória do Trump tem relação direta com o mandato do Obama. Porque uma parcela dos segregacionistas brancos dos Estados Unidos quiseram afrontar a decisão eleitoral anterior de eleição de um presidente negro com a eleição de um supremacista branco. E o Trump tenta cotidianamente, nas suas ações de governo nos Estados Unidos, desfazer as medidas que foram adotadas por Obama, inclusive do ponto de vista do aumento do acesso ao serviço de saúde. Hoje nós temos um país como os Estados Unidos, em que a incidência do coronavírus é extremamente alta e que as mortes acontecem em números parecidos com o do Brasil, até superiores ao do Brasil, e percebemos que não há política como, por exemplo, temos no Brasil, de universalização do acesso da saúde. Muita gente deixa de procurar o serviço de saúde americano, lá dos Estados Unidos, porque sabe que não tem condição de pagar pelo serviço. E isso faz com que muita gente morra em casa, por exemplo, em plena pandemia. E isso acaba aumentando a incidência da doença. E isso foi uma medida que o Obama quis desconstruir lá nos Estados Unidos, tomando medidas de universalização. Mas não foi vitorioso e naquele pouco que ele conseguiu avançar, o Trump veio e desfez. Então, por isso, é importante lembrar que o Trump é quase como uma resposta dos supremacistas brancos contra o advento de um negro presidindo os Estados Unidos. Ou seja, o confronto racial ainda é muito forte lá nos Estados Unidos, assim como é no Brasil também. É um embate bastante grande, está gerando um grande número de... Vai gerar ainda muita ação pública ao longo dos anos. Né? E nesse caso aqui, Marcelo, já, né, você como por ser uma personalidade também marcante aqui em Suzano, quando você começou a se destacar em Suzano aqui, Marcelo, você disputava a prefeitura de Suzano, na época tinha dominada pelo Estevão, né? E ele era conhecido por alemão, tal, aquela coisa toda, né? E como é que foi? Você sofreu algum tipo de racismo por você estar disputando a prefeitura de Suzano e por ser uma pessoa, né, um homem negro na disputa de um pleito, no caso do maior cargo
na cidade? Sim. No município? Exatamente. Inclusive, muitos comentários feitos à época e também durante o meu mandato davam conta de manifestações de cunho extremamente racistas. Porém, eu enfrentei isso com altivez e demonstrei que um homem negro pode perfeitamente oferecer à sua cidade as necessidades que ela tem de maneira propositiva, para que ela possa ter direitos que eram negados antes. Eu simplesmente passei por momentos bastante sérios do ponto de vista da questão do racismo, mas não fiz disso algo que me mostrasse como vítima. Pelo contrário, eu me coloquei de maneira altiva exatamente para enfrentar essa questão do racismo de forma decisiva. E acredito que meu exemplo foi importante para o surgimento de lideranças que, com essa bandeira de combate ao racismo, também puderam ocupar espaços na vida pública, como eu fiz durante o meu governo. Homens e mulheres podem e devem participar da política de forma ativa e representativa de seus interesses e valores também. Então, e você acha que naquela época que você iniciou a disputa pela Prefeitura de São Paulo e tudo mais, você acha que o cunho de racismo era diferente do que é tratado, da forma como ele é tratado hoje, Marcelo? É que nós estamos avançando do ponto de vista do combate ao racismo. Você acha que era velado e o negócio agora está realmente... Na verdade, o Brasil ainda não se admite como um país racista. A primeira condição para se combater algo é reconhecer a existência desse algo. Quando não é reconhecida a prática de racismo, como que você combate, se sequer é admitida a existência dessa prática? Então, primeiro era necessário fazer uma introdução sobre o verdadeiro significado do racismo. E quando a gente fala em racismo estrutural, a gente começa a ampliar essa condição. Quando aponta, por exemplo, para o fato de que o coronavírus incide majoritariamente sobre a população negra, porque a população negra é aquela que vive mais afastada dos centros desenvolvidos economicamente das grandes cidades e, por consequência disso, é aquela que tem menos acesso ao exercício da quarentena, do cumprimento da quarentena, ou seja, do ficar em casa. E isso é uma demonstração clara de que as raízes do racismo afetam a vida das pessoas até hoje, sem que para isso haja a necessidade de uma ofensa pessoal no meio da rua, por exemplo. E muitas vezes praticam o racismo de forma velada, nos comentários feitos longe da pessoa que é ofendida. Tá certo. Bom, eu vou até pedir desculpa também, que a gente está num bate-papo praticamente formal, né, Marcelo? Sim, uma coisa sim. bastante tranquila. E daí você vai falando, a gente vai conversando e no final eu acabei falando sobre a Prefeitura de São Paulo, mas é um detalhe, que a gente estava falando sobre São Paulo e me veio o nome São Paulo, né? Mas eu quero dizer a Prefeitura de Suzano, só para, né, de repente o pessoal fala, mas é que a gente está conversando de maneira informal, o negócio transcorre de maneira bastante dinâmica, né? Bom, a gente está recebendo mais comentários aí, Marcelo. O vereador Netinho do sindicato, ele está falando, Marcelo é gente da gente. O Vaval Alencar, boa noite a todos os amigos. O Bruno César, boa noite, amigos, dando nosso boa noite aqui, né? Valquíria Dias, seu primeiro mandato foi ótimo, o segundo terrível. Em 4 anos eu bem te vi, nem te vi. Como é que foi o negócio? Olha, veja só, eu tenho sido abordado por essa questão do primeiro e do segundo mandato. Eu queria aproveitar a pergunta da Valquíria, porque eu acho que ela tem... Agradecer aos comentários dos amigos que apareceram aqui, mas eu queria fazer um comentário especial sobre essa questão que ela levanta. Porque, veja só, eu até falava agora há pouco sobre a questão da crise econômica de 2008, que afetou o Brasil e, por consequência, fez com que a receita dos municípios sofresse uma queda muito importante. Mas vamos fazer uma análise rápida daquilo que foi o primeiro mandato e daquilo que foi o segundo mandato. No primeiro mandato, na verdade, foi uma corrida contra o tempo. Eu vou dar um exemplo, porque senão a gente vai levar essa entrevista para muito tempo e a gente não pode extrapolar a paciência de ninguém aqui. Mas veja só, eu assumi a prefeitura de Suzano, a cidade tinha uma única creche pública municipal. Veja, uma única creche pública municipal. Eu entreguei ao final de 8 anos 29 novas creches municipais, totalizando o número de 30. Se nós pensarmos do ponto de vista da entrega dos equipamentos, nós estamos falando de estrutura física. Mas para que ela funcione, é preciso ter pessoal, portanto tem que ter concurso público. É preciso dotar essas escolas de equipamentos, portanto é preciso adquiri-los. Então, nós aceleramos muita coisa no primeiro mandato
para que nós pudéssemos, então, no segundo mandato, fazer as acomodações que dessem consequência a todas essas ações. Mas veja, que grandes conquistas nós tivemos no primeiro mandato e também no segundo mandato. A Faculdade Piaget foi uma grande conquista do segundo mandato. Embora não tenha sido inaugurada por mim, ela foi inaugurada em fevereiro ou março do ano seguinte, quando eu deixei a prefeitura. Ela, portanto, foi uma conquista do nosso governo. E assim como nós inauguramos no primeiro mandato um terminal urbano exemplar para o estado de São Paulo, inclusive do ponto de vista estrutural e de medida de transporte público de mobilidade urbana. Então, por isso, eu faço sempre essa distinção. Foi uma sequência de governo. Quando você tem uma eleição e uma reeleição, você governa dando consequência a todos os atos que são praticados ao longo dos anos. E foi assim que eu fiz. E o segundo mandato, tanto quanto o primeiro, trouxe resultados importantes para o desenvolvimento da nossa cidade. Pois é, então a gente está falando sobre mandatos, né? E nesse período que você foi prefeito de 2005 a 2012, né, no caso, o seu mandato foi considerado um dos mais produtivos aqui no município de Suzano, né? Principalmente para a população lá do bairro de Palmeiras, né? Quando teve aquele caso da enchente da represa, tal, tudo mais, né? Da represa Itaiaçupeba, tal. E como é que você está vendo? Porque você hoje é bastante lembrado também por uma certa parte da população. Como é que você vê, como é que você se sente tendo esse reconhecimento, Marcelo? Olha, é importante dizer o seguinte: Suzano praticamente poderia ser considerada duas cidades. Uhum. Quando eu falo isso, muita gente tem dificuldade de entender, algumas pessoas me perguntam. Eu quero ser muito claro, aproveitando esse espaço, para falar a respeito disso. Nós tínhamos uma cidade da periferia, onde as pessoas diziam assim: eu vou a Suzano, quando vinham ao banco aqui no centro, por exemplo, ou resolver alguma questão no comércio. Uhum. Ou seja, isso mostrava que as pessoas não tinham noção de que elas moravam em Suzano também. A periferia não era reconhecida como um lugar onde as pessoas tinham direitos. Quando eu assumi a prefeitura, o que eu encontrei na periferia? Escolas de madeira, escolas de lata, isso onde tinha. Na grande maioria nem isso tinha. As ruas não eram pavimentadas. Veja o caso de Palmeiras, por exemplo. Eu vou repetir, nenhum bairro tinha pavimentação. Apenas 2 corredores de ônibus. Aí eu fiz pavimentação ali. Levei escolas decentes para as crianças. Abri creches, portanto, abrindo vagas de creche na nossa cidade. E passei a ter um olhar para a periferia. Hoje, se você olha para a cidade de Suzano como um todo, você percebe que houve uma redução dessas diferenças. E hoje não dá para considerar mais 2 cidades, e sim uma cidade única. Hoje, a Prefeitura de Suzano consegue fazer recapeamento, por exemplo, na cidade, porque a parte mais pesada, que é a implantação da infraestrutura de pavimentação, que é aquela que custa mais caro, foi feita por mim. Então, hoje você vai lá e faz a recuperação da camada de asfalto, faz a fresagem e troca o asfalto por cima. Agora não, quando você tem que fazer a base, a subbase, investir na infraestrutura, é muito mais caro, muito mais demorado. Eu recebi a cidade com 35% de ruas pavimentadas e entreguei ao final de 8 anos com 70% de ruas pavimentadas. Ou seja, em 2 mandatos, eu fiz um número igual à vida inteira da cidade de 57 anos, quando eu assumi a Prefeitura de Suzano. Então, é que no caso nós tivemos uma avaliação de uma certa parte da população com relação ao seu mandato. E hoje, Marcelo Cândido, como é que avalia o atual governo, o atual governo de Suzano, né? Você acha que a cidade está avançando de forma constante, ou você, através da sua ótica de ex-prefeito, você acha que ela poderia estar melhor? Como é que você acha que a Suzano poderia estar hoje? Ou como é que está sendo vendo? Toda cidade sempre poderia estar melhor. Mas para isso é preciso, honestamente, analisar as condições. Quando eu deixei a Prefeitura de Suzano, quem assumiu depois de mim foi o prefeito Paulo Tocuzuni, que já tinha sido prefeito da cidade, inclusive. Infelizmente, não sei por que motivo, a gestão do prefeito Paulo Tocuzuni foi marcada pelo abandono daquelas obras que eu deixei em andamento. Muita gente fala assim: mas aquela obra foi paralisada durante o governo do prefeito Marcelo Cândido. Veja, não existe obra paralisada no meu governo. Foram obras que foram sendo feitas, entregues, e outras foram sendo feitas. Quando termina o mandato, algumas não estavam concluídas, 100%. Mas, por exemplo, a UPA do Jardim Revista estava com 80% de obras concluídas,
e com a licitação da compra dos equipamentos para funcionar a UPA já em andamento. Aí, a gestão seguinte paralisa a obra, paralisa a compra dos equipamentos e depois abandona aquele serviço que seria oferecido lá no Jardim Revista, ou seja, uma unidade de pronto atendimento. Isso para dar um exemplo. Então, o que acontece? Quando eu saio da prefeitura, eu deixo creches em andamento, escolas municipais em andamento, unidades básicas de saúde em andamento, equipamento cultural, o CEL, lá da região do Gardênia, que hoje tem o nome do meu irmão, inclusive, em andamento. E aí, o que acontece? Houve um hiato. Durante 4 anos, essas obras foram paralisadas. Quando o atual prefeito assume o comando da cidade, e eu fui um importante apoiador da candidatura dele em 2016, que garantiu, inclusive, a vitória dele em 2016, ele teve a oportunidade de retomar essas obras que foram deixadas pelo Tokuzumi e entregá-las à população. Então, nesse aspecto, a cidade conseguiu avançar. Por quê? Porque essas obras não poderiam continuar paradas. Então, hoje, o Quaresmeira, a Casa Branca, o Miguel Badra Baixo, tem aquelas obras que foram, e a região do Gardênia, com o Céu Gardênia, tem aquelas obras que foram interrompidas, concluídas. Isso é importante. Tá, e nesse caso aí, Marcelo, porque uma certa parte da população suzanense, ela praticamente esqueceu a gestão do Paulo, né, do Paulo Tokuzumi, porque eles ligam direto a sua gestão com a gestão do Rodrigo, de uma maneira quase que automática. Você acha que isso aí foi tudo com relação a essas obras também, essa quebra de continuidade às obras que ficaram estacionadas, que não foram concluídas? Olha, eu sinceramente, eu vou lhe dizer uma coisa. Qual a sua avaliação com relação a isso? Eu tenho pensado sobre isso. Porque parece que não houve uma administração em 2013, 14, 15, mas teve um hiato, realmente. Teve um hiato. Agora, de fato... Segundo a população, parece que teve um hiato durante 4 anos. Teve. A população tem essa sensação. Agora, a população precisa atribuir essa sensação a quem de fato merece essa atribuição. Ou seja, eu fiz a minha parte, houve um intervalo de 4 anos de grande paralisação e depois um processo de retomada daquilo que foi paralisado. Agora, essa paralisação não me diz respeito. Ela diz respeito a quem sucede o governo. Mas é bom lembrar também que muitas coisas foram feitas. Sim. Não dá para dizer que não houve absolutamente nada durante 4 anos do governo Tokuzumi, porque algumas obras foram tendo sequência. E nessa sequência, elas chegaram em condições de serem concluídas também na gestão do prefeito Rodrigo Achiuchi. Então tá certo. Então, e a gente continua recebendo mais comentários aí, Marcelo. O Zé Lagoa, o vereador Zé Lagoa, está te cumprimentando, né? Dando boa noite, grande líder. O Wallace Moreira, boa noite. Sabemos que não podemos agradar a todos, mas você fez um excelente trabalho, meus parabéns. Daí entra prefeito, sai prefeito e nada de hospital. Essa é a Nina Gonzaga. O Wallace, né? O Wallace Moreira. É o Wallace, desculpa. O Wallace fez isso aí. Entra prefeito, sai prefeito e nada de hospital, né? Faz a pergunta. A Nina Gonzaga, apareceu? Apareceu. Entendeu? E assim vai indo. E a Odete Batista está falando que é o melhor prefeito que ela já conheceu. Eu agradeço os comentários, quero fazer uma saudação ao Zé Lagoa, nosso vereador do meu partido, PDT. Ao Wallace também eu quero fazer um comentário de agradecimento, mas sobretudo dizer que essa questão do hospital, não só ao Wallace, mas a todos que estão colocando essa questão, é um outro exemplo que eu poderia dar de obra que estava bem adiantada quando ela foi paralisada. Eu consegui, por parte do governo federal, a aprovação de um hospital federal aqui em Suzano. Esse hospital deveria ter sido entregue na sua primeira fase nos 4 anos seguintes da minha saída da prefeitura. Eu deixei, inclusive, a obra em licitação, ou seja, com concorrência pública para a sua construção ali na Prudente de Moraes. Houve uma decisão do governo seguinte, do Paulo Tokuzumi, de mudar o hospital de lugar. Quando isso acontece, todo o processo é zerado. E isso fez com que houvesse um atraso. E essa localização nova, para onde foi indicado o hospital, exigiu um novo projeto executivo, um novo projeto de avaliação do terreno a ser construído o edifício, e isso fez com que houvesse um problema de continuidade. E aí tem um agravante dentre esse período, que foi a decisão do governo federal de congelar os investimentos na área social por 20 anos. Uma emenda constitucional que foi aprovada por determinação, por orientação do governo federal, do presidente Temer, que fez com que
recursos fossem reduzidos para investimento na área social. E isso prejudica, com certeza, o hospital. Com relação à questão do eita, apareceu, eu quero levar até com bastante bom humor esse comentário. Porque, assim, as pessoas precisam entender uma coisa. Quando você está, a Nina, né, a Nina Gonzaga, eu agradeço a pergunta que ela me fez. Porque, assim, ela faz até uma brincadeira, eita, apareceu. É porque as pessoas, às vezes, se ressentem mesmo da presença. Mas veja, enquanto você é prefeito, você está ali naquele turbilhão de compromisso, de atividades que você desenvolve. Termina a prefeitura, você precisa trabalhar, continuar tocando a sua vida, desenvolver as suas atividades. E aí o tempo de dedicação plena que havia no tempo em que eu era prefeito, desaparece. Então a gente tem uma outra concorrência de tempo a ser cumprida, e é por isso que a gente não tem essa percepção. Mas eu acho que boa parte dessa percepção tem a ver com a sua primeira pergunta, que é essa minha ausência das redes sociais. Acredito, Nina, que eu consiga ser mais presente com as redes sociais aí, que eu pretendo dinamizá-las. Mas eu estou fazendo devagarzinho, viu? Não é assim rapidinho, não. Estou fazendo direitinho para ficar bem bonitinha e ser um lugar de comunicação bastante eficiente. Mas tem esses meios de comunicação, como o Suzano hoje, por exemplo, que me permite falar com vocês dessa forma. Pois é. E então, Marcelo, mas agora, né, você está falando sobre a comunicação e tal, e daí você se candidatou a governador, correto? Vamos ver, você acha que esse peso aí e essa falta de comunicação, né, esse inteirinho aí, porque Suzano parece que não te deu o apoio necessário para você se eleger, né? Também teve aquelas polêmicas com relação envolvendo as contas rejeitadas pela Câmara, tudo mais. O que aconteceu exatamente? Você acha que teve você acha que a população suzanense ficou decepcionada com as polêmicas, ou por isso que ela se absteve das eleições? Você acha que foi isso? Não, eu pensei bastante sobre essa questão. E vou dizer uma coisa com toda tranquilidade e com muita segurança e, sobretudo, verdade. Eu não era candidato a governador de São Paulo. A minha candidatura se deveu a uma necessidade de última hora do partido em apresentar uma candidatura ao governo do Estado de São Paulo. Nós tínhamos o Ciro Gomes, candidato à presidência da República, e São Paulo vinha preparando uma candidatura própria pelo PDT, que era do Gabriel Chalita, uma pessoa bem conhecida no estado de São Paulo, que já foi secretário de Educação do Estado, que já tinha sido candidato a vice-prefeito do Haddad, na tentativa de reeleição do Haddad na capital. Mas o Gabriel Chalita acabou declinando da sua candidatura ao governo de São Paulo. O ato contínuo, qual foi a decisão do PDT? Apoiar a reeleição do Márcio França. Porém, a intenção do partido era de que, em contrapartida, o Márcio França apoiasse a candidatura do Ciro Gomes à presidência da República, mas o Márcio França vinha comprometido com a campanha do candidato Geraldo Alckmin, de quem ele era vice no governo do Estado de São Paulo. Então, no final do prazo, ou seja, no último dia de inscrição de candidaturas, o partido resolveu indicar uma candidatura própria. Eu tinha a experiência, o conhecimento e a capacidade de representar o partido, e eu fui escolhido por essas virtudes. Mas fui, de última hora, em condição extremamente desigual. Porque quando você mais consegue debater as intenções que você tem como candidato, isso é na pré-campanha, antes da campanha de 40 dias. Eu tive que ir para a campanha de 40 dias apenas. E, por fim, o que mais pesou foi o fato de que eu não pude vir a Suzano fazer campanha direito. Porque eu tinha um estado para percorrer em 40 dias. E aí, se eu viesse para Suzano na quantidade de tempo que eu gostaria de vir, eu não daria conta de percorrer as demais regiões do estado de São Paulo. Então houve, de fato, da população um certo ressentimento pela minha ausência durante a campanha eleitoral aqui. E também, por final, existe um outro raciocínio. A minha candidatura não estava colocada como uma candidatura plena de capacidade de vitória, em função de uma série de fatores que fazem com que candidaturas tenham mais visibilidade no processo eleitoral. Eu disputei com gigantes, não disputei a eleição com amadores, foi com gigantes. E tive uma votação muito expressiva aqui em Suzano, que eu considero bastante importante como reconhecimento do meu papel, nesse grande papel que eu cumpri sendo candidato ao governo do Estado de São Paulo. Então, porque no caso, você, querendo ou não, você tem uma grande influência política no município de Suzano, na nossa região e tal. E o seu apoio político ele passa a ser cobiçado por vários pré-candidatos, correto? Aqui na região, na cidade de Suzano, no caso. Até no caso, o Rodrigo Assis, né, que é candidato pelo PCdoB, ele disse entrevista, né, hoje no ar, no Destaque Político, nossa versão de terças-feiras, né, que nós estamos
abordando todos os pré-candidatos à Prefeitura de Suzano, que seu apoio seria muito bem-vindo, né? Seu apoio seria muito bem-vindo aí, se eleito. E aí, o Marcelo apoiaria? Como é que seria, cara? Como é que você se sente em relação a isso, a questão de apoio? Sabe que eu acompanhei a entrevista do Rodrigo Assis, e vi quando vocês destacaram isso, inclusive, depois. Porque ele foi bem enfático. Foi uma parte importante da entrevista. Mas eu quero dizer uma coisa aqui. Nós vivemos um momento de polarização política, e essa polarização política, muitas vezes, reduz a qualidade do debate. Nós temos convicção de que não existe uma única ideia presente hoje na vida pública de Suzano. São várias ideias que estão colocadas. E a população precisa ter o direito de escolher a partir dessa oferta de diferentes ideias, para que ela possa decidir não só pelas promessas ou por aquilo que já foi feito, mas, sobretudo, pelas convicções que ela tem a respeito dos principais assuntos. A questão do posicionamento mais progressista tem sido importante ser colocada nesse momento. E quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte: qual é a participação popular possível numa cidade? Como que a população pode defender caminhos onde ela própria possa decidir coisas importantes para a sua vida no dia a dia? Quais os mecanismos que favorecem isso dentro de um governo? Como que a população enxerga uma visão progressista que entende que a renda cidadã é algo que deve ser permanente como um direito universal e não apenas em função de uma crise de saúde? Como que a população pode enxergar um governo que prioriza a área social como um direito inalienável e constitucional? Como que a população pode escolher alguém que investe em habitação, dando garantia? Tá certo. Bem lembrado isso aí. E o que acontece? Vamos lembrar uma frase aqui, né, eu até fiz uma anotação aqui, do atual prefeito, Rodrigo, né, o Rodrigo Axuxi. Ele falou sobre a parceria com o PDT, correto? Ele falou que o PDT teria que saber o que fazer, que ele não ia correr atrás, correto? Foi exatamente isso que ele disse, né? E o que ele quis dizer com isso, Marcelo? Olha, de verdade, não é uma pergunta que me cabe. Eu só posso interpretar essa afirmação. Qual a interpretação do Marcelo? E eu fiquei tão assustado quando soube disso que eu fui constatar pessoalmente o que foi dito, e é isso mesmo que foi dito. Olha, não era assim em 2016. O que eu tenho a dizer é que em 2016 havia muito mais respeito, porque jamais seria proferida uma frase como essa em 2016. E a população de Suzano reconhece o meu papel naquela eleição. Vamos lembrar o seguinte: o prefeito Rodrigo Axuxi, eu falo isso com todo respeito, ele foi candidato 6 vezes antes de ser eleito. Ele disputou a eleição de vereador 3 vezes e não foi eleito, disputou a eleição de deputado estadual 2 vezes e não foi eleito, disputou como vice-prefeito uma vez e não foi eleito. E quando ele teve meu apoio, o apoio do meu grupo, nós conseguimos fazer um grande movimento em Suzano que resultou na vitória dele. Ou seja, isso é sinal de unidade. E unidade resulta em práticas que colocam as pessoas lado a lado, não uma na frente e as outras correndo atrás. Portanto, eu acho que foi uma frase infeliz, da qual, com certeza, no íntimo, ele já deve ter se arrependido de ter proferido. Tá, e nesse caso mesmo, depois dessa frase, no caso, o seu apoio é declarado, Rodrigo, assim, ou você ainda... Porque na eleição passada você realmente fez o trabalho ferrenho em cima. Né, Olha, essa questão eleitoral é uma questão que depende... Dessa tentativa de reeleição, no caso. Sim, né? Essa questão eleitoral é uma questão que depende muito de um comando. Veja, quem está no comando da prefeitura opta por agregar aqueles que são seus aliados. E isso é fruto de decisões políticas. Se você olha hoje o grupo no entorno do prefeito Rodrigo Axuxi, você encontra adversários que estavam contra na campanha de 2016 e não de forma política apenas, inclusive de forma pessoal. Nós temos pessoas hoje ligadas ao governo que nos afrontavam nas ruas em 2016 e temos pessoas que estavam conosco em 2016 que sequer passaram perto da prefeitura depois que o grupo conseguiu eleger o Rodrigo Axuxi. Então existem hoje figuras, por exemplo, que vieram do PT, que fazem parte do governo em outros partidos, e não estou falando do PDT, uma importante influência política.
Ou seja, foi uma decisão tomada, sei lá por quem, mas com certeza com o consentimento do prefeito, que fizeram com que essas pessoas viessem. E isso acaba criando um universo de imensa contradição política. E ambiente de contradição política gera dúvidas em relação à formação de agrupamentos. E quem vai definir isso oficialmente são as convenções partidárias. E elas que vão dizer quem é prefeito, quem é vice-prefeito, quem são os candidatos a vereador e vereadoras e quem são os candidatos de outros partidos, de outras coligações. Então nós estamos à frente de um momento, ou melhor, à espera de um momento em que as convenções vão definir essas candidaturas de forma oficial. Então vamos aguardar as convenções ocorrerem para a gente verificar como é que vai ficar esse desenrolar. Porque, veja, em toda relação existe a necessidade de consenso entre as partes. E o consenso precisa vir de forma igual das partes. E essa época de renovação de aliança requer das partes um novo entendimento sobre o novo período e de uma avaliação sobre o período pretérito, para que a gente possa olhar para o futuro e definir aquilo que é importante para a nossa cidade. E o maior valor é aquilo que interessa para a grande maioria da população de Suzano. Tá certo então, Marcelo. E tem mais comentário aqui chegando. O Vanderlei Costa, o Vandeco, ele está falando, o PDT ganha muito com a sua liderança, nós vamos falar disso também. O Valdir Santos Madruga, boa noite, meu amigo. E o Luiz Vale, obrigado, Marcelo, por tudo que fez no Iqueda. Um grande abraço a esses nossos amigos também, uma satisfação contar com a presença deles aqui conosco. Muito bom, né? Então, mas voltando novamente à questão de apoio, etc., que você estava falando sobre até essa frase que você falou que você acabou de citar, que é infeliz. Nos pleitos, né, no caso, quando você foi gestor de Suzano, quando você foi prefeito de Suzano, o que mais no caso, na sua trajetória política inteira em Suzano, o que mais te decepcionou aqui, Marcelo? Teve alguma decepção grande, seja política, seja pessoal, alguma coisa que tenha sido marcante, a ponto de magoar mesmo? Eu seguramente tenho majoritariamente boas lembranças da experiência que tive de ter sido prefeito da cidade por 2 mandatos. Uhum. Porque eu consegui materializar aquilo que era sonho de muita gente, inclusive da minha família, que cresceu na periferia e que demorou anos para ver chegar nela benefícios que eram, na verdade, direitos sociais que vinham sendo negados ano após anos. Então, com isso, eu dei uma contribuição muito importante para a cidade. Daqui a alguns anos, quando as coisas vão se acomodando e as pessoas vão deixando de lado as polarizações políticas, não há como não reconhecer o meu papel em todo o território de Suzano, com as ações que eu fiz enquanto prefeito. No entanto, mágoas sempre acabam ocorrendo em função de relacionamentos que não são resolvidos na política. Eu tenho amigos que foram deixando de ser meus amigos ao longo de todo o período por divergência política, e é lógico que isso não é uma coisa que me agrada do ponto de vista pessoal. E muitas vezes a gente não consegue sequer ter a oportunidade de conversar para poder entender o que aconteceu e o que motivou determinados afastamentos. É lógico que em relação às pessoas, a vida sempre é em mão dupla, né? Nunca ninguém pode dizer que caminha numa direção e a outra sempre caminhará na mesma direção. Mas eu não tenho aqui uma mágoa em particular que eu pudesse apontar. Mas eu tenho algo mais genérico. Eu acho que a política ela é boa quando existe lealdade, quando existe cumplicidade. E essa cumplicidade se dá nos bons momentos, quando a gente entende quais são as necessidades e luta de forma igualitária por elas, quando a gente valoriza o papel de cada um nessa história, porque todo mundo tem uma história. Todo mundo carrega o seu dom de trabalhar, de defender posições e de apresentar resultados. Mas quando isso não acontece, na tentativa de apagar uma liderança, de tentar fazer com que ela seja diminuída, isso realmente acaba trazendo bastante descontentamento nas relações políticas. Tá certo. E continuam chegando os comentários aqui. No caso, o Geraldo Lázaro, ele está falando, Marcelo, se candidata a prefeito de novo, que meu voto é seu. Obrigado, Geraldo. Mas você vê que você é bem marcante, você continua bastante influente na cidade de Suzano, então quer dizer, tem bastante eleitor aí, caso haja uma candidatura, digamos assim, né? Uma futura candidatura. Eu
eu estou no gozo dos meus direitos eleitorais. Eu posso ser candidato, eu posso disputar eleições. Porventura, se eu tomo uma decisão como essa, eu posso ser questionado pela justiça. Explica mais a respeito disso para os nossos porque o que acontece, internautas. Nós estamos vivendo um momento, e esse momento já dura alguns anos, e é bom para o Brasil, de uma certa vigilância por parte da justiça das práticas dos gestores públicos. Porém, as pessoas às vezes confundem denúncias com condenações e confundem medidas como atos de irregularidade. Eu tive contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por um único motivo: por diferenças de pagamento de precatórios. O que são precatórios? Dívidas que o município tem para com credores que podem ter sido geradas por diversas razões, sobretudo em função de desapropriações de terrenos para a construção de obras públicas, por exemplo. Não havia pagamento efetivo de precatórios no passado, porque apenas um percentual minoritário era pago ao proprietário e depois o resto virava dívida. O município não pagava essa dívida e essa dívida ia para a justiça e a justiça decidia, depois de anos, pelo pagamento por parte do município. E os prefeitos iam acumulando essas dívidas. Quando eu assumi dívida da década de 50. Eu assumi a prefeitura em 2004, 2005 a primeira vez. Certo. E tinha dívida da década de 50 do século passado, de precatório. Só que tinha cálculos feitos de forma completamente equivocados, que faziam com que valores que eram de 300 iam para 7, 8 milhões, e eu fiz contestação desses valores. E alguns precatórios eu não paguei em função disso. E também aguardei decisão no Senado de uma mudança na forma de pagamento de precatórios. E enquanto isso acontecia, as contas iam sendo julgadas. E aí elas eram rejeitadas pelo tribunal, porque havia diferença de pagamento. Então entenda só, não foi porque houve gasto a mais, houve porque houve gasto a menos. E se houve gasto a menos, eu economizei para o interesse público. E é isso que as pessoas não percebem. E muita gente acha, teve conta rejeitada. Tive conta rejeitada, meu amigo, exatamente para preservar o recurso público. Para não sair pagando duas vezes para o mesmo credor, para não pagar valores exorbitantes quando valiam menos e a cobrança era maior, então eu ia lá e questionava o valor. Mas infelizmente, como eu não tinha maioria na Câmara, e é a Câmara quem decide, decidia pela rejeição das contas. Isso não me impede de ser candidato. Isso apenas me coloca entre a candidatura e efetivamente uma eventual vitória, uma interposição de recurso por parte, principalmente do Ministério Público. Mas isso é fácil de esclarecer, de explicar e de debater, e a decisão final é da Justiça, inclusive indo até a última instância, que é o Superior Tribunal Eleitoral. Pois é, e já que não há nada que literalmente o impeça de ser candidato, existe possibilidade de você ser candidato, Marcelo? Candidatura não é uma questão deliberada única e exclusivamente pelo candidato. Sim, mas existe? São várias. Olha, eu não tenho a intenção de ser candidato em 2020, não passa pelo meu planejamento pessoal, inclusive, uma candidatura neste ano, mas o que eu quero, fundamentalmente, é influenciar nesse processo eleitoral, porque eu acho que a cidade de Suzano precisa ter uma condição mais favorável para que ela possa se desenvolver, principalmente do ponto de vista da igualdade de direitos, para que as pessoas possam viver uma cidade com direitos plenos, com direito à vida, com direito à democracia e, sobretudo, que a cidade possa se transformar num polo de resistência também. É preciso resistir contra o avanço, e aí eu quero até criar uma polêmica, porque as pessoas vão ficarem sensíveis, muita gente pode ficar sensível a essa afirmação, mas eu preciso dizer uma coisa: nós precisamos combater o avanço de uma extrema-direita que quer a violência, que quer a negação de direitos trabalhistas, que quer mudar a Constituição brasileira e torná-la uma Constituição autoritária e que não quer preservar valores essenciais da vida. E nesse debate político municipal, também esses assuntos fazem parte. Discutir uma cidade não é discutir a sua importância apenas, sem considerar o papel do Estado e do Brasil. Porque imagina uma cidade sem investimento federal. Por que eu consegui aprovação de recursos para um hospital federal? Porque teve um governo federal disposto a investir. Por que eu consegui atrair uma universidade internacional aqui para o nosso município? Porque havia interesse dessa universidade em investir no Brasil. Por isso, essas coisas, elas se combinam. Se a gente vive um país destroçado,
Um país sem credibilidade internacional, um país sem investimento social, um país que não garante a democracia, a cidade sofre do mesmo jeito. Portanto, esse debate tem que ser feito. Eu quero fazer esse debate de forma contundente esse ano, sim. Tá certo. Então, você estava falando sobre investimento federal e tudo mais, né? Que na época foi muito bem-vindo também. E nessa época você estava no PT, não é verdade? E daí houve a transição para o PDT, né? E aproveitando a pergunta do Vanderlei, como é que é o Marcelo Cândido hoje lá no PDT, né? Como é que é na sua vida política dentro do partido e como é que se deu essa sua transição de PT para o PDT, Marcelo? Olha, vamos lembrar uma coisa. O PDT é um partido que se enquadra naquilo que nós chamamos de campo democrático e popular no Brasil. O PDT tem raízes trabalhistas, o PDT tem, na figura do Leonel Brizola e do Darcy Ribeiro, dois ícones da defesa da democracia brasileira e dos avanços, tanto na educação quanto dos direitos trabalhistas. E é um partido, portanto, que está de acordo com os princípios que eu defendo desde a minha juventude. Por isso eu entendo que a mudança que se deu entre o PT e o PDT me manteve do mesmo lado da história que eu sempre representei. E me sinto, portanto, satisfeito num partido que carrega as mesmas bandeiras que eu sempre carreguei ao longo da minha vida. E às vezes a vida nos exige uma oxigenação, uma mudança, até no nosso grupo, até no nosso círculo mais íntimo, exatamente para que possamos avançar com criatividade, com novos ares, com novas ideias, mas mantendo os princípios que são basilares da minha formação como cidadão e como político. Tá. E lá dentro do PDT, como é que é a sua relação lá dentro do PDT, Marcelo? O Ciro, você tem contato com o Ciro? O Ciro Gomes, ele é acessível? E também queria saber, né, quais são os planos de governo agora do PDT, do caso do partido, para essas eleições agora? Olha, o Ciro Gomes é uma figura das mais experientes que o Brasil tem. O Ciro já foi governador, já foi prefeito, já foi deputado, já foi ministro. O Ciro começou muito jovem na política, tem uma experiência extraordinária. Entre um mandato e outro, inclusive, saiu do país um período para se aprimorar nos Estados Unidos. Deixou de, inclusive, ser ministro para poder aprimorar seus conhecimentos fora do Brasil. E foi o candidato que o PDT ofereceu à sociedade brasileira em 2018. Eu tive a honra de ser o candidato ao governo de São Paulo, sendo, portanto, o seu representante aqui no estado de São Paulo. E percorri o estado muitas vezes na companhia do Ciro Gomes. E vi e tive a certeza de que estava diante de um grande homem, preparado e com disposição de governar o Brasil. E eu sou dirigente do partido. Eu faço parte da direção estadual do PDT. Eu não sou da direção municipal, eu faço parte da direção estadual. E cumpro tarefas importantes para o partido, não só em São Paulo, como no Brasil todo. Tá, então, né, e agora no PDT já, né, tal, a gente quer saber também, o Marcelo, como pessoa pública que você sempre foi e tal, qual que é a sua meta dentro do meio político agora, né? Porque muita gente ainda acha que, você já explicou isso, obviamente, né? Muita gente ainda acha que o Marcelo não pode se candidatar a nada, tal, o Marcelo tem inelegível, o Marcelo tem impedido por isso, por aquilo, mas a gente sabe que não é bem assim o negócio, né? A história não é bem essa. Então, qual é a meta política do Marcelo Cândido, né? Aqui para como é que você pretende desenhar a sua história política daqui para frente, Marcelo? Olha, eu sinceramente atribuo essa decisão muito menos a mim e muito mais ao conjunto de pessoas que eu represento e que eu gostaria de continuar representando. Nós temos eleições municipais, nós teremos eleições nacionais e as eleições vão continuar ocorrendo a cada 2 anos no Brasil. Em uma, tomamos decisões locais, em outras, estaduais e nacionais. Eu quero continuar contribuindo para a formação do pensamento político. E quero aqui, inclusive, aproveitando a tua audiência, para fazer um apelo. Eu tenho notado, por exemplo, principalmente nas redes sociais, um grande desprezo pela política e uma grande desconfiança por parte da população. Não que não haja motivo para isso. Mas o fato é que a política é o nosso caminho de representatividade. Se nós abandonarmos esse caminho,
Se as pessoas que querem contribuir para o crescimento da sua cidade se ausentarem desse debate, se as pessoas que querem contribuir por um Brasil diferente se ausentarem do debate, elas vão permitir que a classe política não se renove. Então eu acho importante que as pessoas tragam sim as suas divergências, façam sim o debate, mas que façam de maneira respeitosa. Porque eu tenho certeza absoluta que muita gente, às vezes, xinga um político, mas não o conhece. Eu vejo gente, às vezes, falando coisas a meu respeito, sem qualquer fundamento, baseado única e exclusivamente naquilo que ouvem dizer, sem nenhuma prova, sem nenhuma substância. E isso vai gerando um movimento de ódio, que não tem compatibilidade com a verdade, e só contamina o ambiente político. Então eu quero ajudar a descontaminar esse ambiente, quero ajudar a trazer o debate livre, democrático, plural, para que as pessoas possam, dessa maneira, usufruir da experiência que eu tenho e tomar decisões no dia a dia, nesta eleição, nas próximas eleições. E se eu for escolhido candidato, seja em qual for a ocasião, eu posso servir, como sempre servi, a população da minha cidade, do meu estado e do meu país. E é interessante, você acabou de falar com relação à eleição a cada 2 anos, não é isso? E você acha que a eleição a cada 2 anos ela serve para descontaminar, para arejar, porque você não tem porque você tem uma condição de você vivenciar e você fazer uma análise prévia daquilo de 2 em 2 anos, digamos assim. Você não acha, você também concorda comigo? Eu, particularmente, acho que isso é mais do que correto, porque você oxigena e você consegue, você não vai de uma maneira uniforme, você consegue medir, pesar e fazer com que haja uma mudança realmente política nesse período de transição, digamos, de 2 em 2 anos. Você trabalha com as esferas federais, estaduais, tudo mais, senador, e depois nas esferas municipais, vereadores e assim por diante. Dentro do caso, você acha que isso aí funciona bem ou você acha que vale aquele velho sistema que já teve época que nós voltamos todo mundo de uma vez só, né? Você botava, gente, isso, aquilo, de uma única vez apenas, para vários cargos. Hoje, essa oxigenação de cada 2 anos facilita muito, né, a melhoria da política, no caso, né, do rumo político. Você não concorda? Olha, eu concordo, porque eu acredito que a política no Brasil, dividida em termos eleitorais em 2 ocasiões, permite o aprofundamento do debate. Vamos pensar o seguinte, esse ano tem eleição para prefeito e para vereador. Correto. Prefeita, vereadora. Vamos imaginar a seguinte situação. Se fôssemos também ter a eleição para presidente da República e para governador de São Paulo, você acha que a gente ia conseguir, de maneira muito profunda, abrir um debate, discutir, né, os nossos problemas de Suzano? A probabilidade seria que nós discutíssemos mais o problema nacional do que o problema municipal. E talvez a nossa escolha, por conta disso, não fosse tão forte, focada na questão local. Nossos problemas locais, exatamente. Não é isso? Então eu acho importante uma eleição dividida dessa maneira, porque em um momento a gente discute Suzano, cidades, né? Nesse momento estamos discutindo o quê? A nossa cidade. Qualquer cidade está discutindo os seus problemas. E depois, daqui 2 anos, discutir a representação dos parlamentos, aí estou falando da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional, senador e deputado, e também de governador de estado e presidente da República. Dessa maneira, a gente consegue dosar melhor a nossa participação nos processos eleitorais. Eu sei que é uma coisa, às vezes, cansativa, né? A cada 2 anos ter que votar. Mas talvez o único mal que exista nisso seja o fato da tal escadinha, né? Alguém se elege para cumprir um mandato, abandona para depois cumprir outro. E aí você te cria uma descontinuidade. Talvez a legislação pudesse pensar melhor sobre isso. Mas o fato de que diferenciar períodos para o município e para o resto do estado e Brasil, eu acho bem mais saudável. Como municipalista, eu acho que o município ganha muito. Você oxigena a política também. Também né? Oxigena a política. Tá certo. Bom, e a gente tem bastante comentário aqui, a gente está com uma audiência muito boa, né? E tem muita gente nos comentários, né? Muita gente aí pedindo para você se candidatar, né? Se houver a possibilidade que você se candidate. E agradecer a você, Marcelo, agradecer a você pela sua presença, pela sua disponibilidade, agradecer, né, a boa vontade de você prestar 1 hora e tanto de entrevista conosco aqui. Eu sei que também, independente você tem a sua vida pessoal bastante corrida. Eu agradeço muito e eu gostaria de deixar suas considerações aí para todo mundo que está nos assistindo aí pelo Grupo Hoje de Comunicação. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade que vocês me deram para estar aqui com vocês hoje.
Eu acredito que o grupo hoje de comunicação cumpre um papel muito importante para a difusão das notícias na nossa cidade e também na nossa região. Eu falava fora aqui das câmeras com vocês enquanto preparávamos o início da entrevista, que no meu feed de notícias o grupo Suzano hoje aparece com muito destaque, falando de assuntos dos mais diferentes aqui da nossa cidade, e isso é muito bom. Eu acredito que os meios de comunicação são pilares da democracia e são importantes na difusão de ideias. Então, sempre que possível, eu aceito os convites para debater, para conversar, para ser questionado, inclusive. Eu não tenho nenhuma preocupação em relação às pessoas até que atacam, porque quando a gente sofre um ataque, a gente tem a oportunidade de fazer a defesa, e isso também ajuda nessa questão do entendimento sobre os fatos, porque muitas vezes eles são distorcidos. Então, acredito que essa oportunidade de debater é muito importante. E que neste ano, em particular, o debate será ainda melhor, porque é necessário para a definição do futuro da nossa cidade. Eu espero ter contribuído aqui para o esclarecimento de algumas questões e, sobretudo, para dar opiniões que são relevantes para o debate em torno da nossa cidade, uma cidade que eu já governei, uma cidade que eu tenho por ela imenso amor, imenso carinho e muito respeito. Tudo que sou, tudo que tenho, tudo que minha vida me permitiu foi a partir da minha relação com Suzano. Meu pai, quando veio para cá, me trouxe praticamente no colo, porque eu era uma criança. Eu não imaginava, lá do alto do Jardim Revista, que um dia eu pudesse ser o prefeito da cidade. E se eu fui o prefeito da cidade, negro, morador da periferia, de um partido de esquerda, e que tanta gente reconhece como um dos melhores prefeitos da história, é porque a vida me deu essa graça, e eu sou muito grato a todos aqueles que me deram essa oportunidade. E tudo que eu devo é para o povo da minha cidade, e é com ele que eu quero continuar fazendo história. Então tá bom. E de novo, fica o nosso agradecimento pela sua presença, Marcelo, e assim a gente se despede da nossa entrevista de hoje, e lembrando que essa entrevista pode ser revista em todas as plataformas do Grupo Hoje de Comunicação, né? E toda sexta-feira nós estamos aqui com o Hoje no Ar, sempre trazendo uma personalidade da cidade, uma personalidade importante, para que vocês tenham sempre informação em primeira mão. E toda terça-feira nós temos o Hoje no Ar Destaque Político também, lembrando isso, que nós vamos entrevistar todos os pré-candidatos, nós estamos entrevistando todos os pré-candidatos ao cargo de prefeito na cidade de Suzano, tá bom? E eu conto com vocês novamente, agradeço novamente ao Marcelo, ao Walter e a toda a produção aí, e espero poder tê-lo mais vezes aqui, tá bom? Obrigado a todos aí, até mais.